Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo voltado ao estudo do livro Voltei. Que alegria, que felicidade em poder fazer parte deste projeto, que desde maio está no ar. Que alegria ter você aqui comigo, semanalmente, os comentários carinhosos, os abraços virtuais que eu recebo. Agradeço também à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, aos bons espíritos, notadamente o nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor do CEPAC, que o estudo de hoje possa ser marcado pela paz, pela serenidade, pelo equilíbrio. O nosso vídeo tem como título Entre Companheiros. Então nós vimos pelo vídeo passado que Bezerra, irmão Andrade e também Marta estavam junto com Frederico Figner, o irmão Jacó, diante do mar. E agora ele já estava perguntando: como será o meu futuro? Eu nasci na Europa, mas desencarnei num solo americano. A minha ligação é lá ou é aqui? Aquelas conjecturas naturais de quem vê, enxerga um novo mundo. Começa a descrição. Em meia hora, congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas, tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Eles estavam num ponto que não fora consagrado apenas para ele. Era um ponto comunitário em que dali havia ligações com outras dimensões. Ali havia o intercâmbio de uma dimensão com a outra. Lembremos que até este caso, eles ainda estão na crosta. Eles não, apenas Frederico Figner, porque Dr. Bezerra, irmão Andrade, Marta já tinham pleno domínio de como sair de uma dimensão e de como adentrar em outra dimensão. Frederico Figner passou pelo primeiro estágio da desencarnação, rompeu todos os liames que prendiam o seu corpo físico ao perispírito, o perispírito ao corpo físico. Ele já não tinha mais nada, não tinha mais substância, não tinha mais cordões, não tinha mais nada que o prendia ao seu antigo corpo. Essa foi a primeira etapa. A maioria das pessoas que desencarnam não tem uma vida constante no bem. Não é ser religioso, não é ser cristão, é ter uma regularidade na solidariedade, no amor ao próximo, em ver o próximo com afeto, com afabilidade. É aí que vai nos ajudar a chegar melhor no mundo espiritual. O mundo espiritual superior não é dos espíritas. Apenas os espíritas, espiritualistas chegarão bem do outro lado. Tem muitos bons católicos, bons evangélicos, bons muçulmanos, bons árabes, bons ateus, bons tudo. Os espíritas é uma das classes, nós somos pequenininho. No Brasil se diz de 5 a 6, 7% da nossa população. Então nós vemos que somos uma fração pequena numérica no Brasil e no mundo. Então eles estavam num ponto que, igual Frederico Figner, tinha um monte de espíritos naquela condição, recém-desencarnados, ou que passaram um período de sofrimento e agora têm a oportunidade de ir para outras regiões, dar continuidade à sua jornada evolutiva. Cada espírito tem o seu tempo. O que dirá
se o meu tempo será maior ou menor em relação ao amparo de uma outra pessoa, é o amor que eu coloco em minhas ações. Não é o dinheiro que eu distribuo, porque tem muitas pessoas que distribuem muito, mas por orgulho e ostentação. Tem pessoas que não distribuem nada, distribuem o pouquíssimo que tem, pela condição que está. O que vai mostrar se o lugar é bom ou não é a quantidade do bem que eu fiz. Eu dei esse mês 10 cestas básicas. Mas qual foi o interesse em te dar 10 cestas básicas? O que te movimentou em ir até uma família, fazer isto ou aquilo? O que a espiritualidade julga não é a quantidade, e sim a qualidade do nosso serviço. Eu, como encarnado, eu não tenho condições de julgar, e nem é meu papel, a intenção alheia. Quando eu vejo uma pessoa fazendo bem, eu não tenho ideia do que move aquela pessoa. Se é o amor à causa, o amor à vaidade, o amor à presunção de ser tido como um homem ou uma mulher caridosa. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer a caridade, mas os espíritos conhecem o nosso fundo. Eu posso enganar um outro encarnado. Intenção, índole, moralidade. Aqui se confunde muito verniz intelectual com moralidade. Aqui se confunde muito educação com moralidade. Mas os espíritos nos acompanham. Então, Frederico Figner foi direcionado a um campo de assistência que ele não seria o único a ser assistido. Então, outros que estavam fazendo o papel de Marta, Bezerra, irmão Andrade, também levavam ali espíritos para que pudessem ir para uma colônia espiritual, para uma instância de educação, para uma instância de paz. Já vimos pelas obras de André Luiz que existe no mundo espiritual educandários para as crianças que desencarnam em tenra idade. Então, uma criança que estava com 1, 2 anos e veio desencarnar, fica perdida no mundo espiritual? Não, vimos no livro Entre a Terra e o Céu. Existem várias instituições no mundo espiritual que dão acolhimento a estas crianças. E do outro lado, continuam crescendo, desenvolvendo, só que em outra dimensão. Nós percebemos também que no mundo espiritual existem instituições para aquelas pessoas que engendraram determinada verdade. Igual muitos evangélicos colocam na nítida ideia, olha, morreu, vou dormir. E vai acreditando nisso, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele colocou na sua cabeça que quando ele morrer vai dormir, até o dia do juízo final. E realmente, de tanto ele acreditar nesta ideia, muitos passam a dormir este sono e que leva tempos para o seu despertar. Essas informações estão descritas por André Luiz no livro Os Mensageiros. Então nós vamos vendo que o mundo espiritual é organizado, tanto o mundo superior quanto o mundo inferior, que não é aquela bagunça que às vezes nós imaginamos, não, sai de uma dimensão, vai para outra e para de conversar verbalmente, passa a conversar pela telepatia e deixa de andar pelas pernas, passa a volitar. O mundo espiritual é muito vasto. Da mesma forma que a vida de Jesus nesse momento é inimaginável para a nossa compreensão pequenininha, é inimaginável também nós imaginarmos a vida no abismo. Temos uma pálida ideia com as obras de André Luiz, mas uma ideia muito pálida, muito borrada, muito pequena. André Luiz trouxe o que teve autorização de Emmanuel e dos seus superiores para nos trazer. Então, o fato é que eles estavam naquele espaço consagrado ao auxílio de espíritos desencarnados que já tinham condições de serem encaminhados para estâncias de trabalho, de reajustamento, de corrigenda. Continua. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí, esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte,
que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados. Mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia não perder a faculdade de analisar a situação. Ele fez um papel de investigador também. Da mesma forma que André Luiz, ele estava atento a tudo que se passava ao seu lado, Frederico Figner também utilizou deste expediente para nos trazer estas informações. Então ele nota que daquele grupo todo, alguns estavam cansados, fatigados, outros estavam mais preparados, alguns um pouco alheio a tudo que estava acontecendo, outros já estavam com o olhar penetrante, acompanhando toda a movimentação. Havia espíritos bons acompanhando estes espíritos. Não ficavam sozinhos, perdidos, abandonados. Isso é um outro ponto interessante. O mundo que estamos, fazer o bem, ele é muito difícil, porque o mundo nos convida ao contrário. O bem, ele não tem apoio, o bem, ele não tem estímulo, o bem, ele não tem promoção no sentido de vamos fazer mais, vamos ajudar mais, vamos cooperar mais. Então, se a pessoa não tem realmente aquele ânimo, aquele afinco, aquela determinação, ele passa a ajudar pouco. Aqui nós vemos o valor de ajudarmos constantemente. Aqui nós percebemos aquela frase de Jesus que foi narrada por Pedro: o amor cobre as multidões dos pecados. O amor liberta, o amor transforma, o amor constrói elos que nos auxiliam a trocarmos experiências, a crescermos juntos, a não perdermos o tempo nas situações desafiadoras que nos chegam. Agora, eu quero o mundo espiritual, quero ir para o mundo espiritual bom. Vamos trabalhar no bem. Ah, não dá. Então não é compatível. São escolhas. Termos tudo não é possível. Agradar a dois senhores, a Jesus e ao materialismo, na figura de Mamon, não é possível. Eu tenho que fazer as escolhas. Tudo desta vida eu não vou conseguir extrair. Para eu ter uma coisa, às vezes eu tenho que abrir mão de outra. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, Frederico Figner foi um personagem que procurou a sua vida pautar no bem, na honestidade, na justiça, não enganar o próximo, não lesar o próximo, não tirar nada que não era devido. Era um homem generoso, não usava sua riqueza apenas para si na ganância de ter cada vez mais. Ajudou muitas instituições espíritas e não espíritas na sua época. Foi um homem virtuoso. Por isso que ele chegou nesta condição. Ele não chegou assim por obra do acaso. Não chegou assim por obra, ele foi bom, ajudou aqui, ajudou acolá, vamos presentear ele. Não. No mundo espiritual não existe favores, como nós vemos aqui. Eu vou ajudar porque é filho de um amigo. Eu vou ajudar porque foi fulano quem me pediu. Eu vou ajudar porque eu devo algo para alguém. Não. O mundo espiritual é a meritocracia. É o mérito das minhas ações, da minha vida pautada no bem, dos exemplos que eu realizei. Eu me lembro em um leprosário em Piripitingui, em São Paulo, em que tinha Jesus Gonçalves, era espírita, e ele de quando em quando escrevia para o Chico mensagens bonitas, e ele enfrentando os problemas da lepra. Então nós percebemos que ele já estava com o seu corpo deteriorado, ele não podia sair do leprosário, ele hoje já nem possui mais, mas era uma época triste, estamos falando de 70 anos atrás. Ele escrevia para o Chico
escrevia sonetos bonitos para o Chico, e ele diz assim: Chico, um dia eu quero ter a oportunidade de te conhecer, mas não seria naquela existência, o seu corpo físico não lhe daria condições para isto. Aí ele desencarnou, retornou para o mundo espiritual. Passado um tempo, ele aparece na vidência de Chico Xavier. Ele se aproxima, ele fala assim: Chico, você se recorda de mim? Chico diz: meu filho, são tantos espíritos generosos que passam por aqui, eu confesso que eu não recordo. Ah, Chico, eu sou Jesus Gonçalves e vim aqui para te dar um abraço bem afetuoso. E ele estava nimbado de luz, sem qualquer problema da hanseníase, com o seu corpo perispiritual todo recomposto, com aquela luz contagiante. Então nós percebemos que a renúncia, o sacrifício, a aceitação, como foi o caso de Jesus Gonçalves, ajudou com que ele chegasse no mundo espiritual nimbado de luz. Por isso que dizemos sempre, o roteiro é o mesmo, não há diferença. A diferença está na força de vontade que cada um de nós colocamos nos problemas, no gerenciamento do afeto, do sentimento, como lidamos com o nosso entorno. É aí que mora a diferença de um ser humano para o outro. Agora, preocupação, dores físicas ou morais, perdas de entes queridos, perturbações a nível psicológico. Quem de nós não passa ou não tem um familiar próximo, um amigo próximo que passa por uma dessas situações? Continua, podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. Então ele disse aqui que teve a oportunidade de conversar com aqueles que estavam em melhor situação. Como muitos deles não eram espíritas, aquele choque da morte não é fácil. Se para o espírita que ouve constantemente que mais cedo ou mais tarde vai retornar para o mundo espiritual, já causa um choque para nós, seja quem partiu, seja quem ficou, imagina para a maioria desses que colocou na cabeça que morreu, acabou, mas fizeram bem, foram pessoas justas, foram pessoas honestas e fizeram por merecer o amparo. Então muitos estavam ali desorientados, sem preparação do que é o mundo espiritual, sem compreensão do papel que estava em suas mãos, sem ter um norte lidando com aquela nova situação que lhes chegavam. Então ele foi tendo a oportunidade, ele estava bem, então ele pôde levar uma luz, ele pôde levar um olhar, ele pôde levar uma palavra, ele se preparou para este momento. Por isso que é importante nos prepararmos para a morte. Não sabemos o dia, mas já irmos aceitando que é uma lei da natureza, que mais cedo ou mais tarde estaremos do outro lado. Não é desejar a morte, é diferente. Se preparar pela morte é não se apegar ao corpo, não se apegar àquilo que hoje está em nossas mãos, para que quando chegarmos do outro lado, tenhamos mais facilidades para desprendermos do que aqui estamos deixando. Continuemos a leitura. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era tão fácil abandonar, sozinho, sem maior experiência na espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso
se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação, aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada em perigosa circunstância, qual aquela em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Então ele nos diz aqui, irmão Andrade, que daqueles que ali estavam, alguns haviam desencarnado próximo de Frederico Figner há pouco tempo e alguns já tinham alguns dias, mas que ainda não estavam preparados para poder deixar a dimensão carnal. Segundo ponto interessante que ele nos fala, que havia um cordão fluídico em torno deles, o assédio de fora desse cordão era muito grande, por parte daqueles espíritos que desejavam mantê-los cativos na ignorância, nas sensações físicas, não queriam que eles fossem para outras pairagens, e se aqueles pensamentos chegassem até eles, seriam desastrosos. Eles estavam frágeis, haviam deixado o corpo físico há pouco tempo. Então os benfeitores, pela prece, pelo pensamento, pela vontade contínua, faziam um cordão vibratório em torno deles para que o pensamento não viesse. Então era um campo magnético formado pelo pensamento, pela oração. Aqui nós vemos também que o bem, ele é uma língua universal. Nós estamos falando de espíritas e não espíritas, crentes e não crentes, católicos e não católicos e assim sucessivamente. Volto a repetir, no mundo espiritual não são somente os espíritas quem recebem ajuda. Aqui nós estamos diante de um grupo que tem espíritos ali que, quando encarnados, professavam as mais diversas religiões. A senha para chegar bem é o amor, a fraternidade, o respeito, a aceitação, o comportamento elevado. Isso é importante de analisarmos. E aí também vem a resposta do porquê que levou a beira-mar. E aí foi dito que com aquelas vibrações da natureza, de simplicidade, conseguiam auxiliar mais facilmente aqueles espíritos que estavam ainda desorientados pela condição espiritual. Então já vemos aqui algumas novidades que rapidamente lemos e não tínhamos ideia exata. O próprio irmão Jacó, ou Frederico Figner, por orientação espiritual, vai ampliando estas verdades que líamos e não aprofundávamos, líamos e não compreendíamos. E agora entra a figura paternal de Dr. Bezerra. Tive a impressão de que Bezerra era supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos vigoroso e otimista, um a um. Então ele percebeu que Dr. Bezerra, ele tinha um papel maior. Ele não estava ali apenas por conta dele, Frederico Figner. Ele percebeu que saía de Dr. Bezerra as orientações para todo aquele agrupamento que se dirigiria para uma região superior. Então ele conversava com os instrutores, com os benfeitores, tanto quanto direcionava o seu tempo também para cada recém-desencarnado. Uma palavra de estímulo em qualquer momento da nossa vida é fundamental. Um abraço, um olhar de ternura, uma palavra que nos dê ânimo e coragem.
Então ele percebeu que engraçado, eu pensava que o Dr. Bezerra estava aqui só por minha causa, e eu percebo que, além de mim, ele cuida também pelo seu coração imenso de todos que estão aqui ao nosso lado. Então olha, Dr. Bezerra ele ajuda os médicos, Dr. Bezerra ele tem um trabalho com os recém-desencarnados, durante anos a fio trabalhou com o Chico no receituário, tinha noite que o Chico recebia, através da orientação de Dr. Bezerra, 700 receituários numa noite, 800 receituários numa noite. Chico Xavier era um médium exuberante, extraordinário. Quem conheceu sabe da sua grandeza. Quando nós falamos, alguém fala assim, mas é impossível 700, 800 receituários numa noite. Era uma coisa, o Chico era uma produção mediúnica maravilhosa, um médium simples, humilde, mas de uma capacidade mediúnica e de uma capacidade moral que ainda desconhecemos, ainda não o enxergamos em sua real grandeza. Então nós vemos que Dr. Bezerra, no mundo espiritual, é um espírito muito ativo, com muitas frentes de trabalho em que ele coopera, em que ele dirige, e nós vemos que ele se desdobra para poder atender todas as atividades que estão em seus ombros. É um espírito fantástico também, um espírito que fez e faz muito pelo Brasil, pelo planeta, pelos espíritas e não espíritas. Quando já atinge esse grau evolutivo, eles já não têm mais rótulos religiosos. Quanto mais superior é a dimensão, mais ecumênica, eles vibram o amor. Religião é para nós ainda. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová. Isso é para nós. Quanto mais elevado é o espírito, menos religiosidade no sentido da palavra e mais amor fraternal, mais afeto, mais vivem os ensinos de Jesus. Continua. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Então a orientação é, olha, sempre a primeira viagem, a primeira excursão, eles não levam também todos ao mesmo tempo. Então ali eles estão reunindo o grupo que eles têm capacidade para levar, vão levar aquele grupo e vão levando outros grupos consequentemente. O que nós percebemos aqui, que olha, está faltando uma pessoa, professora, ela é lá de um bairro distante, daqui a pouco ela chega para irmos. E nesta primeira viagem, a preparação ela é fundamental. O ataque dos espíritos inferiores são intensos. Se cai o padrão vibratório, se cai o poder magnético daqueles membros, os pensamentos poderiam entrar ali. Por isso que neste caso eles têm que manter muito pensamento elevado, vigiar muito a fala. Isso é algo que nós devemos observar também. Ele já dá uma pontinha, uma ideia nítida nos parágrafos anteriores nessa mensagem. O mundo que vivemos, ele é constituído de matéria e de espírito. Matéria eu vejo, toco, sinto, ponho as minhas mãos, vejo a sua densidade, vejo a sua temperatura, está ao meu alcance. O lado espiritual, nem sempre. O pensamento é uma força criadora. O pensamento ele é tão importante quanto qualquer outro atributo que eu possua. Quanto mais os encarnados vivam num padrão vibratório baixo do pensamento, mais estamos sujeitos à melancolia, a pensamentos depressivos, a estas ondas que chegam até nós de desânimo. Às vezes eu estou bem, às vezes eu tenho tudo, mas me falta algo. O padrão do pensamento de nós, os encarnados, ele é muito baixo. Por muito pouco nós brigamos, por muito pouco nós entramos na faixa de revolta,
de ódio, de raiva, de destempero. E a nossa cabeça, ela não processa, ela não gerencia bem muitos problemas. Então eu desconto facilmente no meio, nas pessoas que eu estou vivendo, esse pensamento desastroso. Só que para as doenças eu tenho um remédio. Eu não tenho remédio para equilíbrio. Eu não tenho remédio para a cólera. Eu não tenho um remédio para o mau humor. Eu não tenho um remédio para gerenciar melhor os meus problemas. Seria bom se eu tivesse. Eu vou tomar um comprimidinho, pode vir um problema que for hoje, que vai dar tudo certo. Então é importante nós irmos mudando também a qualidade do nosso pensamento. Falamos muito hoje da qualidade de vida, mas é fundamental também termos uma boa qualidade do que falamos, do que pensamos, do que desejamos e não cuidarmos apenas do corpo. Nós somos uma dualidade, é corpo e espírito. Se eu cuido só do corpo e esqueço do espírito, eu estou negligenciando uma parte minha. Ou o inverso, eu só cuido do espírito e deixo o meu corpo rolar solto. Aí eu posso me tornar um suicida inconsciente. Continua o espírito amigo. Escoaram-se alguns minutos, e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã, a evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Já pensou desencarnarmos como essa senhora? Serena, calma, de seu peito saía luz. Se eu desencarnar hoje, de mim vai sair o quê? Vai sair nada. Se nós, agora chamando o plural, se nós desencarnarmos hoje, eu não sei nem se eu já tenho méritos morais para ser socorrido por um espírito. Essa mulher era cristã, se era uma irmã de caridade, se era uma devotada evangélica, se era uma devotada umbandista, espírita, pouco importa. Ela chegou lá com uma luz e já evidenciando perante todos que estavam ali a sua posição hierárquica. Moralmente falando, o esclarecido e espiritualizado tem uma energia diferente, uma aura diferente, uma posição diferente. Mas ela estava constrangida, porque os outros estavam ali igual ela, não tinha luz, alguns não compreendiam nem bem o que estava se passando com eles, não sabiam nem onde eles estavam, e de repente ela com aquela luz. Aí eu lembro de Chico Xavier. O Chico fazia de tudo para ser comum como nós éramos comuns. Não permitia elogios, não permitia paparicação, não permitia a exaltação do seu nome, não permitia que as pessoas o santificassem. E às vezes nós que não somos nada disso, queremos que o nosso nome esteja numa plaquinha, esteja numa rua, esteja na boca das pessoas. Vamos colocar na rede social que eu fiz. Então aí nós vemos que a humildade também ela é uma virtude desafiadora. Vamos ver como é que se encaixou todo este grupo com a chegada deste espírito iluminado. Bezerra cumprimentou-a bondoso e confesso que reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Pelo menos ele foi sincero.
ele diz, por que ela está com essa luz e eu não estou? Olha, eu fui rico, eu ajudei muita gente, eu ajudei muitas instituições, eu era dirigente de centro espírita, eu era médium, eu era isso, eu era aquilo. E ela chega com uma luz assim, e eu aqui, coitadinho, não tem nenhuma luzinha aqui, não tem nenhuma uma lanterninha para mostrar o que eu fiz. Ele reconheceu a inveja. Ele reconheceu que naquele momento ele perguntou para si. Só que o pensamento, para um espírito superior, ele capta o pensamento do inferior. Nós já vimos isto nas obras de André Luiz. Ele simplesmente desejou, ele simplesmente sentiu. André, é errado o caso de Frederico Figner de ter tido inveja? Não! É um sentimento humano. Ele não era um espírito superior. Aqui apenas colabora com o que eu sempre digo. O invejoso daqui vai continuar invejoso do outro lado. O maledicente aqui vai continuar maledicente lá. O fofoqueiro, o desequilibrado, o viciado, ele não vai mudar porque ele mudou de dimensão. Ele vai continuar sendo, nós continuaremos sendo do outro lado, quem eu sou aqui. Dependendo da região, com novas energias para o bem, para o amor, aqui apenas colabora o que em inúmeros programas eu falo, repito e falarei até o final deste projeto. A morte física não é um processo de santificação. Morri, estou livre dos problemas, das dores, das preocupações, sou um homem novo, sou uma mulher nova. Pera lá. Não somos. Então ele sentiu aquela inveja. O que era natural, era um sentimento que ele tinha quando ele estava encarnado. Por que quando ele desencarnasse, ele do dia para a noite já mudaria? Continua. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. A filha apenas olhou. Aqui eu lembro de uma mãe. Mãe apenas olha quando estamos errados. A mãe não precisa dizermos nada. O olhar de mãe é interessante. Pelo olhar da mãe nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados. Pelo olhar da mãe. Marta não era mãe dele, era filha, mas ele sentiu aquele mesmo olhar. Tem horas que eu não preciso falar nada. O gesto, a posição fisionômica, já a postura corporal já nos diz muito. E ela simplesmente olhou para o pai, dizendo assim, pai, pelo conhecimento que você tem e pela ajuda que você está tendo, você tem direito de sentir muitas coisas, menos inveja. Você pode sentir tudo, mas você não tem direito de sentir inveja. Olha o amparo que está tendo. Olha a sorte que está tendo. Continua. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora, por certo, conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo, em face da veneranda educadora, cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhes curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Então ele teve a caridade de reconhecer que ele errou. Aqui é tão difícil dizermos assim, eu errei, eu vou reconstruir. Quando chega para nós um problema, qual que é a primeira reação que eu tenho? Eu não fiz isto. Ah, mas eu não falei assim, não. Se nós um dia tivermos curiosidade para sabermos quem nós somos verdadeiramente, vamos pegar um celular e vamos gravar desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos.
nós vamos nos surpreender com tanta bobagem que a gente fala. Aí chega alguém para nós e fala assim: André, outro dia você falou assim comigo. Eu não. Falou? Não, isso é impossível. Às vezes nós fazemos as coisas e nem percebemos. Um dia que nós tivermos curiosidade, porque às vezes a gente acha que é espírito evoluído. O dia que nós tivermos curiosidade de saber quem é o verdadeiro André, o que o André está verdadeiramente fazendo, vamos gravar o nosso dia a dia. Vamos ver. E é uma pena que a gente não consegue gravar o nosso pensamento, porque se a fala já é desastrosa, você imagina se nós captássemos o pensamento que temos do momento que acordamos até o momento que dormimos. Não teríamos vergonha? Eu, pelo menos, olho que muitos dos pensamentos que eu tenho me envergonham, porque pelo conhecimento que eu tenho hoje, pelas frentes de trabalho que eu tenho hoje, eu vejo às vezes ações e pensamentos meus que fogem e muito do que o Evangelho me convida. Então, eu não preciso desencarnar para aprender o que ele disse aqui. Já nessa existência, eu tenho a oportunidade de domar a minha fala, igual a mãe do Chico falava para ele, água da paz. O que é a água da paz? Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, pelo professor Ramiro Gama. Pegue um copo com água, uma garrafinha. Quando alguém falar algo que você tem vontade de brigar, xingar, botar para fora, você sofreu uma injustiça no trabalho, as pessoas estão te cobrando por um erro que não é teu e você quer ir muito afoito naquela situação, toma água da paz. Pegue um copo com água, deixe a sua língua mergulhando sobre a água. Quando a raiva passar, você engole. E aí você vai ter mais serenidade para lidar com aquele desafio, para lidar com aquele problema. Então é não desistir. Nós não podemos desistir de nós mesmos, não podemos desistir de buscar o equilíbrio e a serenidade, não podemos desistir de achar ajuda frente a nós mesmos. Ele observava isso do outro lado. Nós estamos tendo a oportunidade de observar deste lado. Vamos terminando mais este vídeo, a qual agradeço a você deste outro lado que tem me acompanhado e peço humildemente e carinhosamente a sua ajuda. Deixe o gostei, deixe um comentário no vídeo, sua cidade, sua opinião, sua pergunta, o seu bom dia, que é muito importante para mim. Vamos compartilhando. Lembrando que o programa está indo ao ar terça, quinta e sexta, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos estar juntos. Se você não pode assistir ao vivo, assista depois. A playlist já está disponível desde o primeiro programa, do primeiro vídeo, e a sua participação ela é muito importante. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal. O membro do canal é uma ferramenta do Google em que você mensalmente ajuda o canal, ajuda o CEPAC, então a sua ajuda ela é muito importante. Vamos compartilhar, vamos inscrever no canal, habilitar as notificações, pequenas ações que fazem uma diferença imensa. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.